Deus, maravilha. Por favor, se você tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14, versículo 3. Êxodo 14, versículo 3. Abra aí, por favor. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, vai estar aqui no telão também. Nós estamos na terceira quarta-feira. Nós temos 5 quartas-feiras nesse mês e nós temos mais 2 pela frente. E foi de troca que vai ficar na semana que vem. Então, por favor, convide alguém, né? Chame alguém para estar junto com você, para vir, para receber o que você tem recebido, para ser ativado como você tem sido ativado em Deus aqui, para ser liberto e transformado como você tem sido. Traga alguém aqui na próxima quarta-feira. Melhor, traga no domingo, porque ela vai ver, ela vai pegar a visão da igreja, com certeza ela vai voltar com mais alguém no domingo, na quarta-feira, perdão. Então eu estou te convidando para você fazer isso. Eu já falei aqui uma vez, ovelha que gera ovelha, pastor não gera ovelha, né? Não tem como, biologicamente e espiritualmente, é ovelha que gera ovelha. É você influenciando alguém, é você falando com alguém, é você gentilmente convidando alguém, né? Se for flamenguista, tu fala que aqui a gente tem um goleiro do Mengão. Se for vascaíno, fala aqui que a gente já tem um atacante top do Vascão também. Cadê ele? Cadê o Adriano? Tá por aí. Aqui a gente tem uma maior galera. Então, assim, use um argumento. Deus vai te dar estratégia para trazer uma pessoa para cá. A gente depende disso. A nossa função como pastores dessa casa, é liberar a palavra profética, é liberar a visão para você. E a sua função é pegar a visão e espalhar isso por toda essa cidade. Quantos condomínios tem aqui à volta? Quantas famílias poderiam estar aqui agora? Quantas pessoas poderiam estar aqui ouvindo essa mensagem hoje, cantando essas músicas lindas? Inclusive o pessoal do louvor arrebentou hoje, meu Deus do céu. Então, assim, quantas pessoas poderiam ter sido alcançadas se você tivesse convidado alguém? Então é simples, fala, não se intimide, porque a tua missão é falar. A Bíblia diz no livro de Marcos, ide ao mundo inteiro pregar o evangelho. Tua função é falar de Jesus. A função de Deus, Jesus mesmo disse, o Pai os atrairia até Ele. Então você fala e é Deus que vai atraí-los até essa casa. Tá bom? Amém? Você pode dar um aplauso, um assovio, um aleluia, um glória a Deus. Yes! Antes da gente começar, eu lembro que, vou contar uma história para vocês. Vocês gostam de história? Vocês gostam de história? Não vai ser igual a última não. Misericórdia. Rapaz, colocaram na internet. Agora, onde eu chego, o pessoal olha para mim e fala assim, já cagou? Só a graça, irmão. Eu tive coragem de falar isso aqui, viu? Se você não veio na quarta-feira passada, eu te aconselho a acessar o nosso canal aqui, do Belém, no YouTube. Assiste lá para você ver o que aconteceu. Eu contei uma derrota. Eu falei que era uma derrota e eu tive que orar muito para contar isso para vocês. Essa história é mais leve. Eu lembro que eu sou de uma família muito simples. Simples para não dizer que é muito pobre. Sou de uma família muito pobre mesmo. Eu tenho 4 irmãos, né? Então somos 5 no total. E nós éramos de Belfort Roxo. É coisa chique, meu irmão. Belfort Roxo. Inclusive eu fui cantar lá em Belfort Roxo esses dias, cara. Foi muito legal, foi muito legal. E cada música que eu cantava, eu falei, glória a Deus que eu saí daqui. Vamos para a próxima. Enfim, e eu fui nascido e criado em Belfort Roxo, né, na Baixada Fluminense. Alguém conhece Belfort Roxo? Muita gente que tem testemunho para contar, está vivo. Glória a Deus, aleluia. Ok, e meu pai tinha uma fama, cara. Meu pai tinha uma fama muito má, muito ruim. Assim, que meu pai era conhecido como um cara muito brabo, sabe? Muito violentão, essas coisas assim. E eu e meu irmão Anderson, 2 homens e 3 mulheres, eu e o Anderson, nós nos apoiávamos nessa marra do meu pai, tipo, na fama do meu pai. Tipo, meu pai, o nome dele é Pedro. O nome dele é Pedro. Meu pai era bem fortão, hoje está mais magrinho, bigode está branco, mas dava um bigodão, pretão assim, todo parrudão. E o apelido dele era Pedro Malvadeza. Chupa essa manga aí. Pedro Malvadeza. E o negócio é que toda vez, amigo, a gente ia para o futebol, eu e meu irmão, jogar uma peladinha lá e tal, a gente se apoiava no nome do papai. Cara, mas meu pai, ele é demais, assim, eu me apoiava sempre. Eu lembro que uma vez no futebol tinha um menino lá que era maior do que a gente, muito maior,
E a gente sempre cismava de brigar com o rapaz. Eu não sei porquê, cara. Não sei porquê, eu era tão calminho. Tinha uma infância tão tranquila. Que nada, eu era bem atentado mesmo. E aí a gente sempre brigava com esse cara. Mas chegava em determinado ponto, que é tipo assim, nós éramos pequenos e ele era bem maior. E eu e meu irmão, a gente sempre queria brigar, para medir força com o cara. Quando chegava em determinado ponto que ele já estava quase dando uma surra na gente, falava assim, ó, vou chamar meu pai. Rapaz, acabou. Acabou, o cara dava as costas, saía correndo, e a gente se apoiava nisso tanto que uma vez, eu tinha um amigo chamado Eric, com certeza ele vai assistir isso, depois ele vai rachar o bico, junto comigo ele vai me mandar esse trechinho do vídeo. Eu e o Eric, a gente se apoiava tanto nisso que meu pai era o cara, meu pai era o malvadeza, polícia, fecha a rua, manda e desmanda, que um dia eu e Eric cismamos de pegar um tronco de árvore, olha a ideia de jirico, pegar um tronco de uma árvore, mas era um tronco grande de uma árvore, porque na nossa cabeça a gente mandava na rua também. E aí eu e Eric arrumamos um tronco de árvore, amigo, viemos arrastando aquilo ali e colocamos no meio da rua, no meio, passava onde? Passava carro, passava tudo, carroça, Belfor Roxo, né gente? Passava carroça, passava tudo ali. E de repente a gente vai, se esconde no mato e a gente está ali só, os carros, e a gente, daqui a pouco, meu pai tinha um assovio, que quando ele assoviava, estremecia até a minha alma. É assim, ó, amigo, eu e Eric estão lá no cantinho, assim, fechamos a rua, escuta assim, ó. Eu falei, Eric, é o meu pai. O Eric, tipo, se lascou. Eu falei, Eric, eu vou morrer. Meu amigo, meu pai não tinha essa de Maria da Penha, de palmadinha, bumbumzinho. Não, amigo. A mão dele de pedreiro, aquela mão dupla, está ligado? Aquela mão de entregador de gás, que é quando ele aperta a mão e fala, Jesus, é o Golias. Meu pai me pegou do mato assim, ó. Aqui, aqui, ó. Quem você pensa que você é, moleque? E foi de mão. Plash, plush, plash, 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 plash. Meu pai era assim. Mas eu sabia de uma coisa, que se eu tivesse algum problema, era só eu falar que eu ia chamar o Pedro Malvadeza, que todo mundo vai mexer com ele, não. E isso é verdade. Um dia eu vou trazer a minha irmã aqui. Eu tenho uma irmã que ela mora na Paraíba, está mudando agora, em João Pessoa, está mudando agora para Natal. E eu vou trazê-la aqui. E vou fazer questão que ela fale do assovio do papai. Porque quando Pedro Malvadeza assoviava, minha irmã chega a se urinava, e tanto medo. Eu estou falando sério, o bicho pegava lá em Belfor Roxo. Hoje, eu comecei essa história com você, porque eu quero que você mergulhe num texto comigo, mas essa história vai fundamentar o tema da nossa mensagem nessa noite. O título da nossa conferência de toda quarta-feira, nesse mês de maio, é Deep, mergulhando no sobrenatural, mas cada mensagem tem um título, e o título da mensagem de hoje é Deus entrou nessa guerra. Toda vez que eu me apertava, eu gritava pelo papai. Eu quero te encorajar hoje. Apertou para você? Pode chamar pelo papai, porque ele vai entrar nessa guerra. Vamos ler o texto comigo? Você vai lá? Então Faraó dirá dos filhos de Israel, 2 pontos. Estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Escuta uma coisa. O barulho do inimigo nunca significou que você está sozinho. A leitura que o inimigo tem, a leitura que Faraó tinha, é que embora ele estivesse vindo em um grande barulho por causa do exército que ele está trazendo para poder matar os hebreus que estão sendo tirados do Egito pela mão de Deus, a leitura que ele tem por causa do seu exército, por causa do seu poderio, é de que Israel está sozinho. Mas o barulho do inimigo nunca significou que você está sozinho. O barulho que o inimigo está fazendo, a leitura que ele está fazendo, na verdade é Deus permitindo para que o nome dele seja glorificado na tua vida, como assim foi na vida de Israel. Hoje nós vamos, é a primeira vez, desde quando eu venho ministrar aqui com vocês,
que eu vou falar de um texto do Antigo Testamento, porque eu sempre ministro o Novo Testamento. Eu sou apaixonado pela vida de Jesus, eu sempre prego sobre a vida de... Obrigado. Good times. Eu sempre prego sobre a vida de Jesus. E hoje eu quero falar de um texto do Antigo Testamento, que é a história da libertação dos hebreus. Olha que interessante. A Bíblia diz, Deus dizendo para Moisés, no capítulo 14, logo no primeiro versículo do capítulo 14, versículo 1, Deus dizendo assim: fala para Israel ir por outro caminho. Bota o versículo 1 para mim, por favor, Érica. Olha aqui o texto, do versículo 1, o versículo 2, até a gente chegar no versículo 3, e você vai entender o que eu quero dizer. 14, versículo 1, Deus o tempo inteiro planejou o caminho dos hebreus. Em nenhum momento Deus deixou os hebreus sozinhos. Diz assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam, dê um passo para trás, e se acampem defronte a Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Vai. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Perceba uma coisa, o texto onde nós paramos, o versículo 3, onde nós demos um stop aqui para poder dar sequência à mensagem. Se você perceber comigo, Deus planejou a todo instante a sequência dos passos do povo de Deus. Deus planejou os passos que os israelitas deveriam dar. Por favor, me ajuda para eu pregar mais fácil, ser mais leve, e você ser por profeta para alguém. Olha para essa pessoa linda de olhos azuis que está do teu lado e fala assim para ela: Deus está planejando os teus passos. Fala para outra pessoa, se você puder, umas 3.000 pessoas: Deus está planejando os teus passos. Ei, escuta aqui uma coisa, Deus queria um desfecho para aquela história. Deus queria um desfecho para aquela história que fosse digno do nome dele. Perceba uma coisa, se não for um final espetacular, Deus não está com a mão ali. Um aleluia, oh meu Deus do céu. Se não for um final espetacular, Deus não está com a mão ali. Roda toda a Bíblia, roda lá. Vai de Gênesis a Apocalipse. Se for um final de história comum, não tem assinatura de Deus. Não tem. Ele escolhe um cara que está malhando trigo no lagar. Um lugar que é para pisar uva, o cara está malhando trigo com medo dos inimigos. Deus olha para ele e fala assim: ei, homem muito valoroso, eu escolhi você. Valoroso nada, ele está cheio de medo. E Deus olha para ele e fala assim: eu vou escolher você que está cheio de medo. Sabe por quê? O final vai ser tão glorioso que ninguém vai dar glória a você. Vai glorificar o meu nome, porque vai saber que no começo é difícil, mas o final eu assino do meu jeito. Quem concorda comigo? No final Deus assina do jeito dele. Não tente assinar o final da sua história. Deixa Deus assinar do jeito dele. Quem está comigo aqui? Talvez você está dizendo assim: meu Deus, eu estou sem opção. Meu Deus, o que eu posso fazer? Eu estou sem opção, eu não estou vendo saída. Mas é exatamente quando você não vê saída que Deus está planejando um final glorioso para a tua vida. Quem está comigo aqui? Ei, Deus sempre teve um plano para você, cara. Me ajuda nisso, em nome de Jesus. Você tem fé para declarar isso? Deus sempre teve um plano para mim? Você pode falar isso? Deus sempre teve um plano para mim. Não, levanta a tua mão direita e fala isso: Deus sempre teve um plano para mim. Você lembra de Davi? A Bíblia diz que Davi era franzino, tranquilo, apacentava as ovelhas de seu pai, servia os seus irmãos, ele cuidava de ovelha, e cuidar de ovelha você fica com um cheiro forte. Fica perto de ovelha, você fica com um cheiro, ovelha fede. Não é você não, você usa Paco Rabanne, né? Você é outra história, irmão, você é outro nível. Cuidar de ovelha, ovelha mesmo, aquele animalzinho bonitinho, sabe, pequenininho, peludinho, aquele bichinho ali, ele tem um odor muito forte. Ele tem um cheiro muito forte. Davi estava lá, cuidando das ovelhas, com o cheiro da ovelha, mas tranquilo, servindo os irmãos. Ele sempre levava um lanchinho para os irmãos que estavam no exército. Sempre estava lá assistindo os irmãos, sempre cuidando dos irmãos. E a Bíblia diz que em determinado dia, Davi, amando do seu pai Jessé, Davi vai levar um lanche para os seus irmãos e verificar como os irmãos estão na batalha.
Se os irmãos estão bem, se está tudo bem, se eles estão vivos, porque afinal de contas tem um gadita, um filisteu, gritando lá, dá-me homem, dá-me homem, dá-me homem, e o pai de Davi queria saber como os irmãos estavam, os três irmãos mais velhos estavam na batalha. E Davi vai até lá, e quando Davi chega, ele escuta um barulho. Davi escuta um barulho, ele vai saber o que é. E ele escuta Golias afrontando o exército do Deus vivo. O barulho que Golias, escuta isso aqui, meu irmão, o barulho que Golias fazia estremeceu quem era habilitado com a espada, mas não estremeceu a Davi, porque Davi não era experimentado em batalha, Davi era experimentado na adoração. Não, se eu falasse isso em Belfor Roxo, o povo dava um glória a Deus, hein? Então vou repetir isso aqui para você. Escute uma coisa. Davi escuta Golias gritando, fazendo todo aquele alvoroço. O exército inteiro está com medo de lutar contra o gigante. Davi escuta aquele barulho e Davi fica indignado. Por quê? Embora todo o exército esteja com medo, eles estavam com medo porque o barulho de Golias faz tremer quem tem habilidade com espada. Mas Davi não estremece porque ele sabia que ele tinha um histórico de experiência com Deus. Se você tem um histórico de experiência com Deus, quarta-feira passada, se você tem intimidade com Deus, o inimigo pode fazer o barulho que for, você já é experimentado em coisas espirituais. Escuta uma coisa, olha aqui para mim, você já não é mais um menino. Chega um momento que você sabe que essa febre que teu filho está tendo, ela é espiritual, não é natural. Chega um momento que você percebe que esse barulho que tu escuta na tua casa não é mais natural, é espiritual. Chega um momento que você percebe que o nível de guerra que está o teu casamento não é mais natural, é espiritual. Chega um momento que você percebe que conforme as lutas estão se levantando diante de você, não é mais natural, é espiritual. Quem é espiritual consegue discernir as coisas espiritualmente. Davi tinha um histórico de vida espiritual com Deus, por isso ele olha para Golias e diz assim: quem é você para enfrentar o exército do Deus vivo? Ele olha para os seus irmãos e diz assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Se você tem um histórico espiritual, se você tem uma vida com Deus, você vai começar a enxergar as coisas de outro modo. O barulho de Golias não fez Davi estremecer. O barulho do inimigo não fez Davi tremer, porque Davi tinha um histórico com Deus. Se você tiver um histórico de intimidade com Deus, o barulho do inimigo não vai estremecer você mais. Sabe qual é o nosso problema? Essa nossa geração, ela é especialista em postar, mas muito fraca em orar. Essa nossa geração é muito forte em curtir, mas muito fraca em crer. Essa nossa geração é muito forte em compartilhar, mas muito fraca em avivar. O barulho que o inimigo está fazendo está estremecendo você porque não há um histórico em você de intimidade com Deus. Porque quando há um histórico de intimidade com Deus, você chega assim: não, na minha casa não. Você estende a tua mão, dobra o joelho, fala em língua, sapateia, sei lá, você faz alguma coisa. Na minha casa não. Mulher, você se posiciona pelo teu casamento. Esse marido foi Deus que me deu, eu vou orar por ele, eu vou jejuar por ele. Essa empresa foi Deus que me deu, eu vou lutar por ela, eu vou orar por ela. Isso é um levante do inferno e eu não vou me abater. Ei, essa adversidade que você está enfrentando, o barulho que você está ouvindo, não vai mais te intimidar, porque você já é experimentado em Deus. Será que tem alguém que pode receber essa palavra hoje? Quer ver comigo como Davi era experimentado na batalha? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, ele diz: quem é este incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Versículo 36 de capítulo 17, ele desafiou o exército de Deus vivo. 45, tu vens contra mim com espada, com lança e escudo afiado, mas eu venho contra ti em nome do Senhor. 47, não é pela espada, não é pela lança que o Senhor me dará essa vitória. Essa campanha, essa conferência é para desafiar você a ter uma vida mergulhada no Espírito Santo de Deus. É para você desenvolver uma intimidade com Deus tão grande que pode soprar o vento que for, podem falar o que for, pode se levantar a guerra que for. Você já vai ter um histórico de intimidade com Deus que nada mais vai te abalar. Alguém está comigo nessa palavra aqui? Joga a mão para cima e voa, Belém, voa! Escuta uma coisa, Davi percebeu algo. Davi percebeu que o barulho de Golias trouxe Deus para a batalha. Eu vou repetir. Davi, presta atenção, Davi é um pastor. Ele era um cara corajoso, ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão, ok. Mas Golias estava muito acima de Davi.
fisicamente, militarmente, ele estava acima. Mas Davi percebeu que os outros não perceberam. Que a afronta de Golias não era uma afronta humana. Era uma afronta espiritual. Ele estava afrontando o Deus de Israel. Davi, pelo seu histórico, ele percebeu. Golias, sem perceber, ele trouxe Deus para essa batalha. Então a Bíblia diz que Davi pega a sua sacolinha, ele anda lá com um saquetelzinho, como chama? Seu alforge. Isso é uma enciclopédia, pastor Léo. Ele pega o seu alforge, pega o seu estilingue, pega a sua funda, e ele vai partir para cima de Golias. Gente, Golias é muito mais experimentado. O que esse garoto franzino viu que ninguém viu, ouviu que ninguém viu, ele só percebeu que o grito de Golias trouxe Deus para aquela batalha. Então por isso que ele pega as pedrinhas, porque dali poderia ser uma pedrinha, dali poderia ser um assopro, dali poderia ser uma palma batida, qualquer coisa. A Bíblia diz que o povo de Deus já venceu guerra quebrando vaso, tocando buzina, rodeando uma cidade e gritando. Olha que loucura. Lembra Josué quando rodeou Jericó? Tenta explicar a física, que eles ficaram marchando, e as muralhas ruíram, e aí as trombetas, vibração sonora. Meu irmão, que nada. Escuta uma coisa, quando Deus entra numa batalha, já era, acabou. Pode ser cântaro quebrando, pode ser um estilingue girando, pode ser uma trombeta tocando, pode ser dando 7 voltas, seja lá o que for. Quando Deus entra numa batalha, não é nunca para perder. Deus já ganhou a batalha. Davi, quando vê Golias, ele diz assim: quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Davi está dizendo assim: você não afrontou a mim, cara, agora você afrontou a Deus. Porque Davi tem toda essa coragem, porque Davi tem todo esse ímpeto, porque tinha um histórico, quarta-feira passada, de intimidade. Deixa eu repetir com você então. Seja íntimo de Deus. Seja amigo de Deus. Quem quer ser amigo de Deus aqui, por favor, joga essa mãozinha linda para cima, dá um aleluia, um glória a Deus. Escuta uma coisa, o barulho do inimigo só promove a Deus, mas o barulho de Deus é só para honrar os seus filhos. Não, Belém, vocês não estão aqui não. O barulho do inimigo só promove a Deus, mas o barulho de Deus é só para promover os seus filhos. O inimigo está fazendo barulho, Deus está dizendo: só vai glorificar o meu nome. Aí Deus, quando faz barulho, o inimigo sabe, acabou, vai honrar os filhos dele. Olha o versículo 4 de Êxodo 14, Érica, põe aqui para mim. O versículo 4 de Êxodo 14, você vai ver o que eu estou falando. Olha aqui. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em todo o seu exército. O barulho que Faraó está fazendo vai só glorificar a Deus, mas o barulho que Deus estava fazendo só ia honrar os seus filhos. Você está preocupado com o barulho do inimigo? O barulho do inimigo só vai glorificar o nome do Deus que você serve. Alguém está aqui comigo? Por favor, me ajuda aqui, em nome de Jesus, Belém. Mas o interessante é o seguinte: Deus estava conduzindo o povo num caminho do deserto, aqui nessa história bíblica, que era um caminho sem saída. Deus fez questão de conduzir o povo por um caminho que não tinha saída. Deus estava conduzindo o povo pelo deserto. Dizem que no deserto a gente aprende a ouvir a voz de Deus. Você já ouviu isso? Mas eu discordo. No deserto a gente não aprende a ouvir a voz de Deus. No deserto a gente aprende a parar de ouvir as vozes erradas. Mateus capítulo 4, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Em qual momento o Espírito Santo falou com ele? Nenhum. Em qual momento Deus falou com ele? Nenhum. Mas uma coisa foi certa: ele não deu crédito às vozes erradas. Às vezes Deus estava tirando Israel do Egito e levando eles por um caminho do deserto, para eles pararem de ouvir as vozes erradas. Porque quando você para de ouvir a voz errada, você vai perceber: Deus sempre falou comigo.
Só que eu dei crédito às vozes erradas o tempo inteiro. Eu vou repetir para você. Dizem que no deserto você aprende a ouvir a voz de Deus. Mas na verdade, no deserto, você aprende a parar de ouvir as vozes erradas. Talvez inclusive você foi para esse deserto. Talvez inclusive você está vivendo esse deserto porque você ouviu o tempo inteiro as vozes erradas que acabaram te conduzindo para aí. A partir de hoje, pare de ouvir as vozes erradas. Escute a voz do Espírito Santo de Deus que está dizendo: eu tenho um plano para sua vida. Porque tudo aquilo que cresce no silêncio é permanente. Um amém, glória a Deus. Tudo que cresce no silêncio é permanente. Uma semente, você escuta o barulho dela crescendo? Não, está dentro da terra, mas ela está crescendo. Um filho, quando é gerado no ventre, você escuta o barulho dele? Não, está dentro do ventre, a não ser por tecnologia que você consegue escutar o coraçãozinho dele. Um exército, quando ele ataca de modo letal e preciso, ele ataca em silêncio. As coisas mais poderosas e importantes na tua vida serão geradas não no barulho, mas no silêncio. Barulho fala sobre coisas passageiras. Silêncio fala sobre coisas eternas. Por isso que Jesus disse: se quiseres falar com o teu Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Ele que está em secreto. As coisas mais extraordinárias da tua vida serão geradas no silêncio. Talvez você está aqui hoje, eu me direciono a você agora, você está dizendo: pastor, mas Deus está em silêncio comigo. Mas será por que Deus está em silêncio? Você me permite comprovar para você 3 situações que Deus está em silêncio? Você me permite? Você me permite? Um amém, eu fiquei empolgado agora. Você me permite? O primeiro, Deus está em silêncio porque Ele está planejando algo muito extraordinário. Olha, eu não vou falar para te empolgar, mas eu estou sentindo uma graça, uma unção de Deus aqui nesse altar, irmão. Você não sabe. Escuta, Deus não trabalha com improviso. A sua vida não é uma batata quente na mão de Deus. Deus planejou tudo a teu respeito. E deixa eu te falar uma coisa, não fica triste comigo. Até aqueles que te feriram, nada foge do controle de Deus. Se você pegar a sua Bíblia e abrir entre Mateus e Malaquias, você vai ver que tem uma página em branco. É o período interbíblico. Foram 400 anos que Deus esteve em silêncio. Nenhum profeta se levantou. Existem muitas explicações teológicas para isso, mas eu quero usar uma explicação por fé e por revelação. 400 anos foi o tempo do silêncio de Deus, porque Ele estava preparando algo muito extraordinário que iria acontecer. O quê? O seu filho vindo à terra. Você está chorando, pensando que Deus está em silêncio com você? Deus nunca está em silêncio. Ele está planejando um final extraordinário para a tua vida. Eu não sei se você percebeu, mas eu vim com uma mensagem de fé para você hoje. Levanta a tua cabeça. O céu não está em silêncio. Deus está preparando algo extraordinário para a tua vida. Belém, por favor, joga a tua mão para cima e voa em nome de Jesus. Dois, porque Deus está em silêncio, para que a gente o encontre através da oração. Lucas capítulo 22, versículo 41. A Bíblia diz que Jesus apartou-se dos discípulos a uma distância de um tiro de pedra, pôs-se de joelhos e começou a orar intensamente.
Do versículo 42 em diante, Lucas vai dizer que Jesus ora de modo tão intenso, tão intenso, tão intenso, tão intenso, porque ele sabia que a sua hora estava chegando, que o seu suor se transforma em gotas de sangue, tamanha intensidade da oração e do que ele estava sentindo. Jesus dobra os seus joelhos e começa a orar. Olha que interessante, Lucas diz assim: e Jesus afastou-se dele cerca de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Você é inteligente, você sabe o que aconteceu quando alguém atirou uma pedra em outro alguém. Está todo mundo assim, Vou te dar uma dica. Não, como é que foi que Davi matou Golias? Como é que foi que Davi matou Golias? Como é que ele derrubou Golias? Fala para mim, como? Como, gente? Com um tiro de pedra. E agora Lucas faz questão de dizer que Jesus, prestes a morrer na cruz por mim, por você, ele vai orar a uma distância de um tiro de pedra. Jesus estava ali vencendo os seus próprios gigantes, vencendo os teus gigantes. Por isso que Lucas diz assim, e ele vai orar a uma distância de um tiro de pedra. Esse é um eco, porque já tinha acontecido. Jesus está orando tão intensamente, porque ele sabia que ele iria comprar para sempre a tua vida em relação a Deus. Que Jesus iria tornar a tua vida muito mais fácil a partir dali, porque para ele seria muito difícil, mas para você seria muito mais fácil. Jesus sabia que ali ele estava comprando a tua condenação. Jesus sabia que ali ele estava vestindo as tuas vestes. Jesus sabia que ali ele estava tomando sobre ele a sua hipocrisia. Jesus sabia que ali ele estava pegando a tua maldade e levando sobre ele. Jesus sabia que ele ia pegar as suas murmurações, as minhas murmurações, e estava levando sobre ele. Então por isso que ele deveria se distanciar, exatamente numa distância, para poder derrubar esses gigantes. Escuta uma coisa, você não precisa mais carregar esses gigantes todos os dias, porque Jesus já os venceu por você. Por que Deus fica em silêncio? Porque o pecado nos afasta dele. Se você lembrar de Marcos capítulo 15, versículo 35, a Bíblia diz que Jesus na cruz do Calvário falou algumas palavras, suas últimas palavras foi Elohi, Elohi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus estava convivendo com o silêncio de Deus. Jesus então conviveu com o silêncio de Deus. Jesus conviveu com o abandono de Deus para que você nunca mais se sentisse desamparado. Ok, maravilha, isso é muito simples, mas eu queria que você de modo simples falasse para a pessoa do teu lado, você nunca mais vai andar sozinho. Não fala para outra pessoa, você nunca mais vai andar sozinho. Rafael, se o silêncio então nos revela grandes verdades, se no silêncio a gente para de ouvir vozes erradas, eu aprendi que no silêncio Jesus comprou o meu abandono, eu não posso mais andar abandonado, eu não estou mais sozinho, eu não sou mais escravo do medo, como diz a música, né? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Jesus comprou a minha libertação. E o barulho, Rafael? E o barulho que o inimigo faz? O barulho só fala sobre coisas passageiras. O barulho do inimigo é sempre sobre coisas passageiras. E as coisas que são geradas no silêncio são sempre eternas. Fica aqui comigo mais uma vez. Uma montanha, ela desabando, é um barulho muito grande. Quem concorda comigo, por favor, faz um gesto com a sua mão. Uma montanha desabando é uma coisa absurda, é um estrondo. Mas uma montanha desaba para sempre? Não, uma montanha não desaba para sempre. Ela tem um tempo para parar de desabar. Numa tempestade, o mar, as ondas batendo, é um barulho muito grande? É um barulho, dá medo? Dá. Mas é para sempre? Não, é momentâneo. Escuta uma coisa, o nosso problema é que nós damos muita atenção para barulho de coisas que são passageiras. Você está gastando tanta sua energia, a sua fé, no barulho do inimigo, no barulho das adversidades, no barulho desse diagnóstico que você recebeu, talvez essa semana, no barulho da notícia que você recebeu, e você está esquecendo que o barulho de todas essas afrontas são passageiras, mas aquilo que é gerado na presença de Deus é eterno.
Hoje a minha oração é que você descubra algo que possa mudar a história da tua vida, que se chama Espírito Santo de Deus, te envolvendo, te abraçando e convidando você para uma vida extraordinária. Falando de onda, eu lembro de uma situação que eu fui, não sei se eu já contei aqui, eu fui convidado para ministrar num lugar lá dentro do Solimões, lá dentro da Amazônia, e estava comigo esse camarada ali, ó. Então ele é a prova cabal de que eu não estou mentindo. A gente foi cantar numa cidade, na terra do açaí, não era isso, Rafa? Na terra do açaí, lá dentro da Amazônia. Meu irmão, foram 6 horas, 6 horas, num barquinho teco-teco. Sabe o que é o barquinho teco-teco? Aquela voadeira do Satanás. A voadeira, tipo, fica 1 palmo da água. E o rio Solimões é muita árvore, muito galho. E aí vinha aquele barquinho. Esse cara nunca falou tanto em línguas na vida. Não é porque sentia Deus, não, porque estava com medo mesmo. Meu amigo, você não sabe o que é você. Olha o cenário, no Solimões, árvore para tudo quanto é lado. Você está ali, com 2 filhos, fazendo uma obra missionária e pensando assim, eu acho que ele me trouxe para cá, mas eu vou dar tchau, tchau. Eu vou morrer nesse negócio. E começa a chover, começa a ventar, começa a formar onda. E o piloto, ele se acha muito experiente, e ao invés dele desacelerar, eu não entendo nada de marinha, mas ao invés dele desacelerar, ele acelera. Aí o que acontece? Aquele quando vem a onda, ele faz assim, ó. Pá! Aí esse aqui, xaramanamaçaia! A gente chegou no evento tudo molhado, mas feliz. Aleluia, Deus está comigo, a gente sobreviveu. O que é uma onda num rio, amigo? Num rio, mas é no mar. Não é não? Aí na volta, para completar a história, que a história tem que ser completa, diante de Deus, eu sonhei que a polícia parava a gente. Eu sonhei, acordei de manhã, falei, tive um sonho que a polícia parava a gente. Polícia? No Solimões? Só tem boto e galho de árvore? E aí um frio, saímos de lá às 5 da manhã, um frio todo agasalhado, deitei no barco, botei o fone, botei num rock and roll, né, para o barco não me incomodar, botei num rock and roll, botar num rock and roll para poder dormir. Então, o barulho não vai me deixar dormir não. E estou lá deitado. Almeida também dormiu, o rapaz lá da prefeitura, lá que fez a conexão nossa com a prefeitura, e o piloto. Estamos indo embora. Eu não sei quantas horas se passaram. Eu só sei que eu estou dormindo naquele sonho maravilhoso, pentecostal, poderoso, aquele ronco maravilhoso. Eu escuto assim. Falei, estou sonhando de novo com a polícia. Estou sonhando de novo com a polícia. Só que o barulho ficou cada vez mais alto. Eu levantei. Quando eu levantei a cabeça, os caras já estavam com a... Como chama aquela arma grandona? Com um fuzil assim, ó. Se mexer, morre! A Almeida levanta igual uma tartaruguinha assim. Escolhe, ou pula ou morre. Esse aqui eu morro. Ele não falou não, mas ele pensou. Deus me revelou o teu pensamento. Meu irmão, os caras vieram com sangue nos olhos, faca na caveira. Eu falei, não, eu sou pastor, sou cantor. Tu é pastor da onde? Eu sou pessoa de Nova Iguaçu. Tu é cantor da onde? Deus do impossível não desistiu de... Meu irmão, eu cantei tudo, eu fiz sinal da cruz, eu fiz tudo. Olha a cena, vieram os caras tudo com o rosto pintado de toca ninja. Parece que os caras saíram assim, dentro da água. Duas lanchas deles assim, federal. Os caras eram federais, irmão. Federal assim. Vai morrer. Quem são vocês? Que tanta mala é essa aí? Vai pra popa. É popa, aquela parte lá da frente? É proa. É proa, popa. Vai pra frente do barco. Deixa eu te traduzir. O rapaz da prefeitura era tipo abundante.
o piloto é mais que abundante. Os dois eram bem gordinhos. Eu tenho 1,90 m. Almeida está vestindo um M de mamute. E o policial falando, vai para a popa do barco ou vai morrer. Os quatro assim, ó. E esse aqui, eu não sei nadar. Eu quase disse para ele, mas eu também não sei. E o policial assim, ó. Abre o colete, abre devagar, senão vai morrer agora. Uma semana antes, ali tem muito tráfico de droga da Colômbia. E os traficantes, os piratas, tinham matado um policial federal. Então eles achavam que a gente também estava com drogas. Eu estava com o olho vermelho, mas porque tinha fumado e usado nada não, mas é do piterismo mesmo. Essa cara assim de pobre é só porque é de Belfor Roxo, mas eu moro num Recreio hoje em dia. Ele perguntou, qual é a sua igreja? Você canta o quê? Tem CD? Foi, tem CD? Abriu a mala. Pegou o CD. Pô, no CD o Photoshop deu uma melhorada na cara do varão, né? Eu falei, não, sou eu, sou cantor. Deus do impor. Meu irmão, estava com tanto medo, eu cantei Deus por cima umas 5 vezes. Aí até que um outro policial falou assim, eu conheço essa igreja aí. Conheço. Tá bom. Pode ir. Meu irmão, pensa num cara que foi umas 2 horas assim. Meu irmão, foi um avivamento naquele teco-teco. Pode vir a onda que viesse. Pode ter o galho que fosse. E olha que às vezes o piloto tinha que desligar o barco, ir lá atrás e tirar o galho da hélice do barco, para você ver a tecnologia daquele barco. Meu irmão, ele podia parar umas 5.000 vezes para tirar aquele galho. A onda podia vir lá em 2 metros de altura, que a gente já está. Porque Deus tinha acabado de dar um livramento para a gente no meio de um barulho de morte. Deixa eu te falar uma coisa. Você já teve a chance de plantar um jardim? Fazer um jardinzinho em casa? Nem que seja um jardinzinho vertical. Eu sou meio velho para essas coisas. Eu gosto de ter um jardinzinho em casa. Acordo de uma... Se você vê os meus stories no meu Instagram, de volta e meia eu estou lá... espirrando uma aguinha, tocha na minha blandinha lá. A Mariana grita assim, vai, ô velho. E eu estou... Mas o chazinho de hortelã que você vai tomar é daqui, é do velho. O manjericão que você vai usar na cozinha é do velho. O alecrim que você vai usar na cozinha é do velho. Eu gosto. Se você faz jardinagem, não adianta você ir num lugar que vende as plantas, vende as hortaliças. Não adianta, você é uma enciclopédia, pastor Léo. Não adianta você ir no horto e comprar a planta mais exuberante, a hortaliça mais exuberante. Porque ela, exuberante do jeito que ela está, cheio de flores do jeito que ela está, rapidinho as flores vão cair. Porque aquelas folhas já abriram há muito tempo. E não adianta você vir dali com um pezinho de hortelã, naquele saquinho como vem, naquela terrazinha pequenininha, se você não comprar um vaso maior, comprar mais terra e dar espaço para as raízes daquele pezinho de hortelã, fazer uma pressão para baixo e as raízes ficarem mais profundas e elas terem substância suficiente para continuar o hortelã crescendo, ou a tua florzinha crescendo, a tua rosa crescendo. Escuta uma coisa, a vida nos ensina de modo claro, só que a gente não percebe, que as coisas mais importantes da tua vida são geradas no silêncio. A beleza que os outros veem é a parte exterior, mas a grandeza que sustenta essa beleza é gerada no silêncio. A semente cresce no silêncio, o filho é gerado no silêncio, o exército ataca no silêncio e a estrutura da tua vida é gerada no silêncio. Não adianta você tentar manter uma vida aparente que está tudo show de bola, tudo certo, e no teu interior está como morte. Semana passada ou retrasada, uma das modelos mais top do Brasil, linda, galáctica, minha mulher é linda, essa mulher que se suicidou era linda,
Mas ela estava em depressão porque se achava feia. Você vai entender uma geração que faz de tudo para ser bonito. Meu irmão, todo mundo é bonito no Instagram. Fala comigo. É ou não é? E depois então que inventaram o filtro da beleza, do embelezamento. Eu vejo algumas pessoas, depois de descobrir aquele filtro, a cara parece que fica amassada. Parece que a outra pessoa, porque quer ficar bonito. Mas não percebe que por dentro está vazio. O que adianta você ostentar uma vida? O que adianta você se apoiar na força do teu braço? O que adianta você se apoiar na tua conta bancária e o teu interior está completamente vazio? Sem uma estrutura você vai acabar morrendo. Não, se for aplaudir, pode aplaudir. Amém, glória a Deus. Quando a raiz está fazendo pressão para baixo, a pressão é extremamente necessária. O diamante, ele é formado por causa da pressão. Tantos outros minerais são formados por causa da pressão. A pressão que a raiz de uma árvore está fazendo para baixo é totalmente necessária para ela poder continuar de pé. Eu lembro a primeira vez que eu fui a Boston. Desculpa aí, mas eu já fui a Boston, valeu? A primeira vez que eu fui a Boston, estava naquele período que as folhas das árvores caíam todinhas. E eu de Belfort Roxo, imagina, a primeira vez que eu vou em Boston, tipo um fantástico mundo de Bob. Eu com aquela coisa espetacular, olhando aquilo tudo, e eu vi as árvores tudo secas. Eu chamei o pastor. Falei, pastor, o que aconteceu? Como é que deixaram as árvores todas mortas aqui? Ele falou, não, Rafael. Não, é porque agora não tem muita água, não tem muita chuva. Então as folhas caem. Mas na próxima estação vai ter água, vai ter chuva. As folhas e as flores vão voltar. Escuta uma coisa. Talvez você quer manter uma vida de sempre de folhas e de flores. Mas você não vai conseguir manter isso pela aparência. Você consegue só manter isso pela essência. A essência está dentro de você. A essência, às vezes, você não faz barulho, ninguém vê, mas está te sustentando. O teu casamento só consegue estar de pé. A tua vida sentimental só consegue estar curada e restaurada se houver dentro de você uma nova essência. Só se tiver algo dentro de você que estruture você. Ei, a lógica desse mundo aí é aparência. A lógica do reino de Deus é essência. Deus te trouxe aqui nessa noite para colocar algumas coisas em ordem na tua vida, para que você volte a ter uma estrutura dentro de você, que barulho nenhum do parte de fora vai mudar a realidade que está dentro de você. Quem estiver comigo nessa palavra, dá um glória a Deus, um aleluia. Essa pressão é um propósito de Deus. Essa pressão aí é um propósito de Deus. Essa pressão é Deus te empurrando para onde Ele quer você. Eu te falei desde o começo, a sua vida não é uma batata quente nas mãos de Deus. Deus tem um propósito e um plano para você. Deus está preparando algo extraordinário para você. Eu já profetizei tanta coisa aqui para você, mas eu vou repetir. Deus está preparando uma vida extraordinária para você. Deus tem um futuro extraordinário para você. Deus tem uma vida... Quem está concordando comigo? Quem está recebendo essa palavra? Deus tem uma vida extraordinária para você. Estou profetizando aqui, querido. Escuta, tudo Deus está te levando ao propósito. Sabe o que significa propósito? Propósito é ver o fim. Propósito é mirar no fim. Propósito é ver antes. Aí eu percebi, peraí, propósito é ver o fim. Propósito é saber o fim. Propósito é ver o fim. Ok. E provisão? O que é provisão? São duas palavras bem parecidas. Provisão é sustento antecipado. Provisão é o pagamento antecipado. Logo, eu concluo que se Deus te deu um propósito, Ele também te dará a provisão. Porque provisão é, eu vou sustentar o propósito. Então, se eu vejo, Deus me sustenta. Não, peraí, eu vou repetir isso aqui. Eu vou repetir porque talvez você não tenha entendido. Propósito é ver antes. Propósito é enxergar no final. Então, provisão é o necessário para a visão. Então eu concluo que se eu vejo, Deus me sustenta. Não, pera, eu vou repetir. Se eu vejo o final, Deus que garante até eu chegar lá. Eu vou repetir para você jogar a mão para cima, dá um glória a Deus, ficar de pé, dá um aleluia, falar em língua estranha, qualquer coisa. Se eu vejo, Deus garante a provisão para eu chegar até o final.
Se você ver, se você enxergar, Deus vai garantir que você chegue até lá. Eu vou repetir porque alguém, talvez uma pessoa acredite nisso. Se você tiver a capacidade, a fé, a intimidade de enxergar um futuro, de perceber o propósito, fique tranquilo, porque a provisão é Ele que dá. Ei, por favor, veja a tua família agora. Vê, pode ver, pode ver. Se você vê, a provisão vem de Deus. Vê agora, cara, aquele mestrado, aquele doutorado. Belém, levanta a sua mão, tuas duas mãos aí, vai. Eu vou perguntar uma coisa. Será que você consegue ver uma juventude sentada aqui nesse púlpito? Porque não tem mais lugar para ninguém nessa igreja. Quem está vendo isso junto comigo, por favor? Então, se você vê, Deus nos dará o recurso para a gente chegar até lá. Ei, veja, alguém que tem um ministério, você tem ministério, você tem um sonho de ter um ministério. Se você vê o teu final, isso é propósito. Propósito é ver, é mirar no final. Se você conseguir enxergar o teu ministério, saber onde Deus vai me levar, eu estou vendo, Deus vai me levar lá. Isso não é orgulho, isso não é alta pretensão. Talvez você está dizendo assim: Rafael, eu não consigo ver, mas eu consigo enxergar alguém que está lá e eu quero ser igual a ele. Escuta uma coisa, você ver a vida de alguém e se inspirar, você fala assim: eu quero ser igual a esse cara. Isso não é inveja, isso é inspiração. Mas você querer ser o que ele é sem pagar o preço que ele pagou é inveja. Então você sabe que quando você vê alguém que diz assim: meu propósito é ser igual a esse cara, meu propósito é ser igual a essa irmã aí, o meu propósito é ser igual a essa empresa, o meu propósito é a minha empresa ser igual a essa empresa, sem você pagar o preço que ele pagou até chegar lá, você não vai chegar em lugar nenhum. Entenda uma coisa, se você vê, Deus vai te dar o recurso para que você chegue até lá. Cara, eu vou repetir isso, que eu estou com vontade de dar um pulo desse púlpito aqui. Olha para o teu irmão e fala assim: só veja. Por isso que fé é o firme fundamento de coisas que não podem ser vistas. Ninguém está vendo, você vê por quê? Pela fé. Pedro, Maressa, ninguém está vendo. Se vocês verem, acabou. Belém Worship, ninguém está vendo, eu estou vendo. Jovens da Belém, pode ninguém ver. Se eu falar uma coisa para vocês, eu já vi. Fecha teus olhos um minuto só. Eu já vou concluir. Vê agora. Talvez você parou até hoje por causa do barulho externo. Talvez a tua visão foi interrompida por causa do barulho de um diagnóstico, de um problema, de uma crise, de uma separação. Mas eu quero que você veja. Você consegue fazer esse exercício de fé agora? Vê. Porque se você vê, Deus te dá. Você consegue ver? Você consegue ver? Então fala para Deus: Deus, eu já vejo. Deus, eu já vejo. Eu quero que você faça um exercício de fé agora comigo. Você pode ficar de pé? Fica de pé aí. Cada dia tem sua mensagem. E hoje Deus falou para mim: meu filho, eles vão sair de lá voando. Pregue sobre fé, meu filho. Fala para o meu povo onde eles vão chegar. Onde que eu quero que eles cheguem, meu filho. Eu quero que você exercite sua fé comigo. O título da nossa ministração hoje é: Deus entrou nessa guerra. E eu quero que a Belém Church exercite a sua fé comigo. Mas eu preciso que você grite algo comigo. É uma declaração. Deus entrou nessa guerra. Eu vou falar algumas coisas e você vai me ajudar. No final você vai gritar: Deus entrou nessa guerra. A gente pode ensaiar? 1, 2, 3, vai! Tá, mas pode ser melhor. 1, 2, 3, diga! Sua vida emocional vai ser transformada. Por quê?
A empresa não vai falir. Por quê? A Belém estará entre as igrejas mais relevantes do Brasil. O diagnóstico médico vai mudar. Você vai viver uma vida extraordinária. Bem-vindo à melhor época da minha vida.